contato com as primeiras mulheres que estavam na área. Então, eu conheci ali programadoras, eu conheci pessoal que cuidava de projeto, e foi lá onde eu comecei a descobrir que esse universo existia. Então, eu tive ali a minha primeira experiência, tive uma oportunidade de uma bolsa de estudos posteriormente numa faculdade, e optei por seguir nessa área de desenvolvimento. Lá atrás, em 2007, eu conheci a empresa com o Daniel, era sócio, e eu recebi essa oportunidade de começar a trabalhar lá, com zero experiência em desenvolvimento, zero experiência com automação comercial, e eu tive a chance de começar a minha trajetória e terminar aqui hoje com vocês, né? Então, comecei no suporte técnico, aprendi, teve lá um momento ali de um desafio para começar a aumentar o time de desenvolvimento, e a partir daí foi que tudo foi acontecendo, eu ganhei experiência e estou aqui com vocês hoje. Então, vou tentar falar um pouquinho mais devagar, que está rápido, né? E eu vou passar agora a palavra para a Juliette poder contar um pouquinho da trajetória dela também. Bom, gente, então, primeiramente, bom dia para quem ainda não almoçou, né? Boa tarde para quem já almoçou. Ju, parabéns pela trajetória. Obrigada. Agradecer ao Daniel. Cadê o Daniel? Está por aqui? Obrigada, Dani, pela abertura no evento da CBR para esse painel feminino. É uma grande honra para a gente estar aqui. E por sermos as primeiras mulheres a participar desse painel e contribuir também para um público que ainda é predominantemente masculino, né? Então, gente, meu nome é Juliette. Apesar da carinha, né? O pessoal acha que eu sou bem novinha, mas eu tenho 15 anos de experiência. Comecei lá atrás, na época da Data Regis, talvez alguns aqui se lembrem do nome, com a parte de impressoras fiscais. Quando eu estava na Data Regis, ainda na recepção, atendendo telefone, passando para frente, né? Passando as ligações, foi lá, inclusive, que eu conheci o Gilberto Novaes, que vocês participaram aqui da abertura da palestra dele. E durante esse período, né, desse tempo de experiência, eu passei por algumas empresas antes de voltar a reencontrá-lo. Passei por empresas como Pegou, trabalhei muito tempo com a parte de licenciamento de TEF, a parte de VPN, infraestrutura de servidores para o varejo, né? Então, eu espero contribuir de alguma maneira. Sempre me dediquei muito, dei o meu melhor para fazer acontecer. Sempre trabalhei de uma forma muito empática, tentando trazer as pessoas que estavam junto comigo, não apenas como cargo de liderança, mas até quando eu estava como pares, para as pessoas realmente se dedicarem, se inspirarem, né? Porque eu acredito que a motivação é muito pessoal, ela é muito particular, independente. Então, o que eu posso fazer para contribuir para esse ramo, trazendo aqui mulheres, né? Como a Ju me ajudou aí a montar esse painel, trazendo produtos, trazendo tecnologia para software houses, contem comigo, eu estou aqui à disposição de todos. Obrigada de novo pelo convite. Muito obrigada, Juliette. Agora é a doutora Lúcia, que vai nos contar um pouquinho, que tem uma trajetória muito legal também. Obrigada. Obrigada, pessoal. Eu sou a doutora Lúcia Correia, mas, pelo amor de Deus, podem me chamar de Lúcia. Eu atualmente sou diretora do Departamento Jurídico da AFRAC. A AFRAC é uma associação de tecnologia para comércio e serviços, né? O principal braço da AFRAC hoje em dia, mais forte, é o segmento de software. É muito forte lá dentro da associação hoje. E eu comecei na AFRAC como trainee. Estou há 10 anos lá e aí me tornei diretora do departamento jurídico, crescendo, desenvolvendo, né? Tive as oportunidades desse crescimento, mas antes disso, eu atuei como autônoma, atuei em empresa familiar. Meus pais têm uma empresa de automação industrial. Então, a minha família sempre foi permeada no dia a dia sobre tecnologia, né? Mas eu sou de humanas, não adianta, fui para a área jurídica. Mas eu sempre tive um pé na tecnologia e também verificando empresa familiar, quais são as principais dificuldades. Então, consequentemente, a minha paixão é ajudar pequenas e médias empresas, né, com base no que deixa ela fazer o know-how que ela tem. Né? Porque o nosso mundo jurídico ele é muito complexo. É complexo até para quem se formou em direito. Então, poder ajudar hoje em dia uma empresa num bom contrato, num bom compliance, é a minha paixão. É conseguir ajudar a média e pequena empresa, porque eu sei, dentro de casa, o quanto é difícil isso. Então, hoje, graças a Deus,
eu atuo com aquilo que eu sou apaixonada, eu, né, atuo no departamento jurídico em defesa das empresas de software, né, junto aos órgãos públicos, como também faço consultoria, gestão contratual, compliance em empresas, também dou aula de automação comercial, beabá, de documentos fiscais. Então, o que eu consigo ajudar uma empresa a evoluir, a entender e traduzir a parte jurídica, para mim eu já atingi a minha maior motivação, atingi meu resultado. Então, quem quiser depois conversar um pouquinho, entender aí, trocar figurinha, também estou à disposição. Bom, obrigada, doutora Lúcia. Vamos agora com a Ana Paula, né? Boa tarde. Alô. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento histórico de mulheres no painel da CBR, que seja o primeiro de muitos, né? E para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Costa, hoje eu estou como gerente de produto da linha de automação comercial dentro da Admap, mas eu atuo nessa área de automação comercial, integração com software house, há mais de 17 anos, já passei por algumas empresas, como a Daruma, aí fiquei um tempo lá, saí, voltei para a área de software mais ligada na automação, mais exclusivo para postos de combustíveis e tudo mais, voltei e agora eu estou na Admap e realmente é uma área na qual eu sou apaixonada, apesar de ser formada em sistemas de informação, sempre gostei de codificar, mas quando eu conheci a automação comercial, eu me identifiquei que realmente é uma área onde a gente tem um déficit assim, de pessoas que desejam estar ali imerso na legislação e tudo mais. E ali eu me identifiquei, aprendi muito com a doutora Lúcia, com alguns auditores fiscais, né, que existe aquela coisa, né, para a gente ensinar, a gente tem que aprender. E para chegar no nível de conseguir compartilhar, um dia um auditor virou e falou assim, ó, o que você está falando não está legal, você tem que comer muito arroz e feijão para ajudar esses caras aí. E isso foi uma injeção de ânimo para a gente correr atrás de ler PAF-ECF, de ler SPEC de NFCE, e correr atrás de não dominar todas as linguagens de programação, mas realmente conhecer para poder auxiliar. Então, hoje a gente consegue ali fazer um bom trabalho e poder agregar valores junto com empresas de software de grande renome do mercado, né? E como todas nós estamos aqui hoje para compartilhar com você, nós estamos com vocês, né? Nós estamos aqui à disposição sempre. O que vocês precisarem, nos procurem na rede social. E as mulheres que estão aqui presentes hoje, acreditem, nós somos capazes e nós vamos continuar agregando muito valor nessa área, tá? E é isso aí. Vamos dar. E agora vamos aqui para a Regina, que tem uma experiência lá, né, com a parte do hardware também, os teclados aí, que quem atua no parte do supermercado, esse setor e vários outros, né, tá usando muito. Alô? Bom dia, né? Para quem não almoçou ainda. Eu sou Regina Oliveira e eu entrei no segmento de tecnologia como vendedora da Kitec. Acho que muita gente aqui deve lembrar da Kitec, né? Eu era vendedora na Kitec. E lá eu permaneci por algum tempo e adquiri bastante conhecimento na parte de vendas de automação. E durante o desenvolvimento da minha carreira profissional, eu conheci meu esposo, o Ed Osmânio, que está aqui na plateia. E ele é um engenheiro, desenvolvedor, ele trabalhava com automação industrial. Num dado momento, a gente juntou a nossa expertise, né, a minha comercial e a dele técnica, e nós resolvemos fundar a SMAC Tecnologia. Né? Durante algum tempo, nós trabalhamos só com prestação de serviços, né, de desenvolvimento de soluções para outras empresas, mas durante o nosso processo, nós entendemos que a gente precisava ter produto nosso, que a gente precisava fabricar produtos. E aí nós desenvolvemos o teclado ótico, o SCOL 44, que é o nosso carro-chefe. Né? A SMAC é uma empresa que atua há 25 anos no mercado de automação comercial. Nós fabricamos teclados para automação comercial, verificador de preço, leitores de smart car, cartão magnético. Então, nós atuamos hoje no segmento de varejo, supermercadista, que é o mais forte nosso, mas também temos produtos para a área de saúde, temos produto para a área bancária. Enfim, durante esse processo, eu desenvolvi todo o conhecimento dentro do segmento de tecnologia. Né?
A gente tem como principal foco lá fazer a comercialização do produto através dos canais. Então, nós temos uma política comercial bem direcionada para atender os canais, para fazer com que os canais cresçam, né? Ganhem a sua parcela de participação na comercialização do hardware. Quem quiser depois conversar, eu estou à disposição. E eu também, estando como diretora executiva da empresa, né, que cuido de toda a parte administrativa do negócio, comercial, financeira, o meu esposo é responsável pelos bits e pelos bytes, pelo produto, né? Eu também desenvolvo um trabalho voluntário com a Associação Comercial de Osasco, que a gente chama lá, o nosso projeto é Desenvolver Mentes Empreendedoras. É um trabalho voltado apenas para mulheres, onde a gente acolhe, capacita, orienta e emancipa essas mulheres para que elas consigam seguir com a carreira profissional, com o empreendimento delas, né? Isso é um trabalho muito enriquecedor, que, como eu escutei aqui na palestra do nosso colega aqui do lado, é um prazer muito grande a gente conseguir compartilhar conhecimento. A gente aprende ensinando. Muito obrigada, então, né, Regina, pela apresentação. Eu vou começar, inclusive, aqui falando um pouquinho da parte do empreendedorismo, né? Aí, mas falando um pouco da mulher empreendedora, que quando alguém fala uma mulher empreendedora, todo mundo fala, é a moça do bolo. Né? Ninguém fala, é a moça lá da tecnologia, é a pessoa que desenvolve o teclado, né, que atua ali, desenvolve software. Não, é a pessoa que faz um docinho, que faz um trabalho ali relacionado, às vezes, à beleza, né? Então, e tem uma crença na sociedade que diz que não, né? As mulheres, o foco delas é para ser essas coisas de beleza, quando é técnico, né? Não é aí. Você vê que existe alguma limitação nas mulheres que realmente impeça de atuar tão bem como qualquer outra pessoa, seja homem, né? Só existem os dois gêneros, né? Mas tem alguma limitação nas mulheres que impeça a gente de atuar tão bem como qualquer outra pessoa? Olha, eu vou dizer, primeiro, eu acho que a gente tem que entender o conceito do que é empreendedorismo, né? Eu entendo que empreendedorismo era você aceitar desafios, você criar mudanças, você aplicar novas ideias. E dentro no Brasil hoje, nós temos em torno de 10 milhões de mulheres que são empreendedoras. É muita gente. Isso é um dado de 2022 do CAGED. Tá? Só que a maioria dessas mulheres, elas são empreendedoras não porque elas escolheram ser, mas sim por necessidade, porque elas precisavam complementar a renda na família. Né? E aí, quando você precisa complementar a renda, não entra o fator escolha. Você vai fazer o que você sabe. Né? E quando você não escolhe, você acaba não indo na direção do que realmente de uma área técnica. Né? A partir do momento que uma mulher escolhe trabalhar numa área técnica, ela precisa desenvolver tudo isso, ela precisa estudar, ela precisa se capacitar para isso. E a dificuldade maior é que ela tem que fazer escolhas. Escolhas entre, vou seguir a minha carreira profissional ou eu vou ter uma família. Se ela escolhe a família, ela não tem tempo para cuidar da carreira. Se ela escolhe a carreira, a família acaba ficando desassistida, porque, infelizmente, não é comum em casais a responsabilidade de conduzir o lar, de constituir a família, ser compartilhada de igual para igual. Normalmente, o peso da administração da casa, das tarefas menos importantes, ficam a cargo da mulher, certo? Só que as tarefas menos importantes são as tarefas que ocupam muito tempo. E aí a mulher não tem tempo para investir nela, no conhecimento dela, na capacitação. Então, e os números já dizem isso, né? Se você olhar, isso também é um dado do CAGED, né? Para a gente ter um crescimento exponencial, você tem que investir, investir em você, investir em estudar, investir em aprender, investir em desenvolver. Hoje, no Brasil, 28%
dos empreendedores na área de tecnologia, só 28% são mulheres. Só 21% das mulheres ocupam cargos no segmento, na área de TI. Só que aí tem um outro dado aqui que é bastante interessante. 54% dos cargos de marketing digital são ocupados por mulheres. Então, você vê que onde entra o feeling, né, o cuidado, a atenção, né, são os cargos que são mais ocupados por mulheres. Então, para que isso mude, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter isso é um ciclo, né? Isso é um ciclo de um processo, né? Você tem que ter uma consciência governamental de se aplicar políticas públicas que favoreçam a mulher. Tem que haver uma conscientização de nós aqui, empresários, líderes, né? Que não basta a empresa ter um programa de contratação de mulheres, né? Não basta o RH se preocupar com isso. Porque o RH vai lá, contrata a mulher, pega a mulher, põe ela lá na área de TI, onde ela entra num laboratório que tem 10 negros lá dentro, 10 homens lá dentro. E se esses homens não acolherem essa mulher, não tratar ela com respeito, não olhar para ela de igual para igual, não considerar que ela tem que ela pode ter a mesma ou a melhor capacidade do que você que está sentado ali, não adianta nada o RH ter política de inclusão. Então, a política de inclusão da mulher dentro do setor tecnológico, dentro de uma empresa, de uma área técnica, ela tem que ser na empresa toda. Quando eu digo que é um ciclo, né, tudo precisa melhorar. E nós, mulheres, também precisamos o quê? Nos empenhar, nos qualificar. E quando você entrar numa disputa de vaga, entrar de igual para igual. Não se sentindo menos, e sim se sentindo igual ou melhor. Exatamente, né, Regina? Muito obrigada. E isso, inclusive, a gente tem aqui a Juliette com uma trajetória lá na Tectoy. Ela chegou, né, passou por vários, né, momentos, chegou lá na diretoria comercial e foi uma trajetória que não foi fácil, né? E você nos contou que montou lá o time, chegou num time que era só você de mulher, né, ou algo assim, e você teve uma trajetória aí. Eu queria que você nos contasse um pouco até do impacto positivo de quando chegou a Juliette, de quando chegou um time que não era mais só uma mulher, mas é um time de várias mulheres ali. Como que foi isso daí? Qual foi o impacto positivo que teve na Tectoy? É isso mesmo, Ju. Ser uma mulher no universo de automação é extremamente desafiador, né? Eu me lembro quando eu comecei lá com 16 anos, que eu ia na Software Express fazer curso de licenciamento de TF, e eram 50 alunos dentro de uma sala e só tinha eu de mulher. Então, quando eu olho para o mercado hoje, eu vejo muitas mulheres, principalmente mais no viés de software. Quando a gente olha para hardware, ainda é um espaço que tem que ser olhado com muito cuidado, muito zelo, né? Mas cada vez mais isso tem sido mudado, né? A gente vê aí o mercado de tecnologia com um déficit de profissionais até 2025 de 600 mil vagas, quando hoje no Brasil a gente forma em torno de 50 mil. Então, eu acredito que, como muito bem falou a Regina, ter esse cuidado no aspecto de treinar profissionais, não avaliar pelo rosto, pelo gênero ou por qualquer outro aspecto, mas sim por competências e habilidades, é o que realmente faz a diferença. E quando eu entrei lá no grupo, né, na época ainda não era Tectoy, era só Transire, eu vim assumir a divisão de meio de pagamento, né, da produção de máquinas de terminais no Brasil, e era um grupo de homens, né? Tinham 5 homens na área comercial. E aí, como eu recebi a carta branca de contratação, a ideia era gerar equilíbrio para a área, porque realmente tem algumas habilidades que homens têm mais competências e outras que mulheres têm mais competência. Aqui a ideia não é levantar bandeiras. Aqui a ideia é olhar para a pessoa, para o ser humano. Acredito que quando a gente olha para o ser humano, de fato, como competências, habilidades, que todos nós temos essa capacidade para isso, a gente para de brigar por questões de gênero, né? Então, enquanto meio de pagamento, eu consegui dividir muito bem o time, equilibrar com metade homens, metade mulheres. Isso quando eu entrei em 2018. Agora, em 2020, né? Agora, 2 anos, né?
Logo comecei a divisão de automação, fui convidada para essa divisão de negócio, e aí logo na sequência entrou a pandemia, né? Aí o desafio dobra. Então hoje, como automação, aí de novo, né, o olhar de hardware, eu não consegui ainda equilibrar o time. Porque quando a gente olha para software, tem muita mulher. Ainda mais software pela dependência do mercado, né? Realmente, novos jovens entrando no universo de tecnologia já é uma questão natural. Ter mulheres na liderança ou ter mulheres na tecnologia. Quando a gente fala de hardware, ainda é um pouco mais trabalhoso. A gente está trabalhando isso a cada dia, com muita responsabilidade, sem tentar defender essas bandeiras, olhando realmente no olhar de ser humano. Então, é um desafio ainda na divisão de automação comercial. Inclusive, eu convido aí as mulheres no meio para vir conversar comigo. A gente tem oportunidade para vocês. E tentar fazer sempre o melhor, né, para entregar o resultado como ser humano, olhando simplesmente para habilidades, que é o que realmente vai fazer a diferença. Exatamente, né? Você risca ali nome, sexo, qualquer coisa que te dê uma possibilidade de saber o gênero, e você filtra só as características, o que realmente vai importar, né, no dia a dia. Mas muito obrigada, Juliette. E agora eu queria puxar um outro tema que é até polêmico, porque às vezes o pessoal vai falar, tá bom, a competência é igual. Mas o que acontece ali naquela parte quando as mulheres vão, né, para aquele caminho da maternidade? Vai ser hoje em dia tem escolha. Quem escolhe não ser, mas ainda é uma escolha muito comum. E aí os homens vão falar, e aí, o que eu vou fazer na minha empresa quando essa mulher precisar desse tempo? E como que vai funcionar? O que vai acontecer? Então, a Ana Paula, ela está aqui, né, ela vai falar com a gente um pouco sobre isso, né? Nos falar realmente como que é, né? Quando chega o filho, né? O que as empresas, né, acontece de verdade, né? Que tem uma ilusão aí, né? Mas a gente pode falar na prática, né? Como que foi aí a trajetória? Eu, Ana, sou mãe de 2, de uma adolescente de 12 anos, uma menina, e um menino de 4 anos. Ao longo dessa minha jornada, dessa carreira toda, quando eu me deparei com a maternidade, eu falei, vixe, e agora? Como que vai ser? Porque a nossa área, a área que a gente atua, a tecnologia, hardware, ela é extremamente dinâmica. Eu vivia num momento onde eu viajava praticamente a semana toda, estava em vários projetos. Como que vai ser? Vou dar conta? Não vou dar conta? Mas eu criei um lema para mim e descobri que a maternidade, quando nasce um bebê, nasce também a mãe, a leoa, o polvo, nasce uma máquina de fazer leitinho pronto, um restaurante delivery, nasce aquela que conserta as bonecas, nasce uma cozinheira com uma de decadência, né? Porque a gente não sabe preparar todos os alimentos ali da criança e tudo mais, né? A gente descobre que a gente consegue fazer coisas que a gente nunca imaginou que pudesse conciliar com o nosso trabalho, né? E apesar das estatísticas nos mostrarem que hoje, quando uma mulher se torna mãe, ao retornar da licença maternidade, ela muitas vezes ela não tem aquela receptividade da empresa, né? Aquele abraço, né? Ó, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, nós vamos te apoiar, você vai ter uma série de flexibilidades que vai te permitir ser a mãe e ser a profissional, né? E graças a Deus, durante a minha carreira toda, né, tenho aqui na plateia alguns gestores, o Paulo Callas, o Alexandre Vicente, eu tive essa sorte de ter pessoas que me apoiaram, que me permitiram continuar a minha carreira, né? Aonde estavam ali sempre me dando aquele apoio, não, Ana, você pode ir, nós estamos aqui, está tudo certo e tal. E bem quando eu me tornei mãe, para minha surpresa, eu recebi um convite de uma empresa, né, para assumir uma posição até onde eu poderia atuar fora do país. Eu falei, como? Como que eu vou atuar num projeto onde eu vou ter que viajar e tudo mais? E foi ali que eu me desafiei e entendi que a maternidade nos torna muito mais produtivas, porque a gente entende que a gente tem que deixar um legado para alguém. A gente consegue começar a enxergar coisas do nosso dia a dia que a gente não dava conta. A gente melhora a questão da gestão do tempo, a gente consegue... começa a cair aquele monte... A gente diz, né, quando a gente se torna gestor e tudo mais, começa a chegar aqueles miquinhos lá na nossa mesa ali que o funcionário traz, você fala, como que eu vou lidar com todos esses micos, né? E a gente consegue entender que tudo dá para fazer, porque a gente entende que a gente precisa deixar esse legado para os próximos que virão. Então, o que eu entendo?
a maternidade versus produtividade é possível, e as mulheres têm provado isso, porque as empresas têm a cada dia mais investido em criar projetos dentro das empresas para que as mulheres se sintam encorajadas, né, a sim ter uma família, ter um filho, porque ser mãe, ser pai, a gente conhece aquele amor incondicional, e a gente cria um motivo a mais para continuar seguindo. E dentro da tecnologia, a gente tem visto isso também dando muito certo. A Juliette colocou muito bem que dentro ainda da área de hardware a gente não consegue ver muito isso, né? São poucas mulheres atuando nesse mercado, ainda mais em posições de gestão, de liderança e tudo mais, mas a gente tem trabalhado, a gente tem corrido atrás de poder mudar essa história. A gente não pode esperar mais limitar a mulher a sua questão produtiva, o seu resultado ao filho, porque o filho ele é só um plus para que a gente consiga continuar fazendo as nossas entregas. Então, a maternidade trouxe para mim coisas que eu não tinha, eu não conseguia, na questão de gestão de tempo, fazer uma coisa que quem me conhece, né, a minha marca registrada, né, eu sou muito, como a gente do Bits e Bytes ali, a gente é muito 0 e 1, então às vezes pode parecer que a gente é grosseira, né? A gente é mais assim, sutil, mas não é. A maternidade me fez ser uma pessoa, uma mulher mais cordial, aprender a ouvir mais antes de responder e tudo mais. Então, a maternidade, ela traz benefícios, e benefícios importantes para uma mulher dentro de uma companhia. Tá? Então, esse é o meu recado que eu tenho em relação à maternidade versus a produtividade dentro de uma companhia. Muito obrigada, Ana. E eu aproveito até esse parênteses, né, o Daniel está sentado aqui, para agradecer o apoio, né, que eu recebi. Eu tenho 2 meninos, eu tenho um de 5 e um de 2 anos. E uma prova é esse evento, né? Eu estou aqui desde ontem. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, que é um ponto importante, mas eu tenho uma empresa que me estimula a estar contente a fazer. Eu não estou fazendo isso aqui pelo salário que a gente recebe. A gente está aqui porque a gente faz parte, a gente se sente orgulhoso de ver, né, um resultado, a gente quer fazer parte do time. Então, o que mais importa é o crescimento. Então, a cada vez que você incentivar o seu time, não precisa ter medo que aquela mulher vai ser uma mãe e vai abandonar tudo e não vai se importar. Não, ela vai se importar ainda mais. Né? Então, é uma coisa muito importante. E aí eu queria passar agora aqui para um outro tema, né? A gente sabe que é questão de conflito. Se a gente tem só homens, vocês vão falar, não tem conflito. Tem também. Aí quando você mistura, tem, né? Tem as mulheres, aí mistura todo mundo, tem vários conflitos. Mas tem uma coisa que, como a Ana Paula citou aqui, tem algumas características, né, a Juliette também citou, que são mais naturais da mulher, e é a sensibilidade, que é um ponto aí que ajuda muito em você ou, né, minimizar o conflito, dar um rumo diferente, faz muita diferença. E a doutora Lúcia vai falar um pouquinho para a gente desse aspecto. Bom, vamos lá, né? Em primeiro lugar, onde tem pessoas, tem conflitos, né? Independente do gênero, com certeza. Mas, assim, dentro da experiência de gestão, nós pensamos que a mulher tem uma sensibilidade, isso denota algo como se fosse alguma coisa mais frágil, e não é nada disso, né? É, na verdade, sua capacidade de você analisar aquele perfil do indivíduo e muitas vezes se colocar no lugar dele, de pensar como aquele indivíduo está pensando de verdade. E tendo essa ferramenta, a possibilidade de você eliminar um conflito latente, né, aquele que está começando a se formar, é maior, né? Porque aí você usa, inclusive, a comunicação nesses momentos para eliminar essa latência de conflitos. Então, quando você tem essa sensibilidade e uma outra característica também, que é uma percepção mais aguçada para identificar o perfil individual daquele colaborador, o que isso agrega no seu time? Você pode contribuir para formar um time de alta performance. Então, assim, são qualidades que a gente vê hoje em dia que podem trazer resultados muito bons para a empresa. E aí, quando eu falo de time de alta performance, eu queria fazer um parênteses, né? Todo mundo pensa assim, um time de alta performance é aquele que faz hora extra, aquele que tem profissional ultra qualificado e E não é nada disso, né? Muitas vezes, um time de alta performance não precisa ter o ultra qualificado, mas tem que ter sinergia. Se a minha equipe não tem sinergia, não vai trazer o resultado mais eficiente. Ela pode não ser aquela que trabalha 50 horas para entregar uma coisa.
é aquela que vai ter sinergia para entregar a melhor coisa, o melhor resultado. E para ter essa sinergia, é aí que precisa dessa percepção do comportamento do indivíduo. Se você percebe, por exemplo, que o membro da sua equipe, ele prefere funções diferentes, ele tem, olha, ele é aquela pessoa que faz aquela tarefa específica, não é aquele que pega a multitarefa. Você vai alocar ele para aquilo. Ou aquele outro indivíduo é aquele que questiona as políticas da empresa. Vamos conversar, vamos sentar, não é porque ele é negativo. Então você tem que identificar esse perfil e ter essa percepção aguçada, ter essa empatia, entender esse indivíduo, você consegue trazer uma sinergia melhor. Então assim, são características que é claro que, independente do gênero, o homem com certeza pode ter. Mas existem sim, é uma qualidade que a gente percebe bem presente, né, na mulher que faz, inclusive, a gestão de pessoas, é que ela tem esse feeling, né, que a gente diz que é para perceber aquele perfil comportamental do indivíduo e essa sensibilidade, se colocar no lugar do indivíduo. E quando a gente percebe isso também, percebe o contexto daquele meu colaborador, percebe a vida social que ele tem fora da empresa, porque isso também afeta o resultado do meu time, eu consigo trazer uma sinergia melhor e consigo alcançar um resultado melhor, né? Tava aí um colega falando na palestra do lado de gestão de pessoas, etc. Foi excelente ali, né? Que você precisa ter uma equipe não composta por ultra qualificados, mas composta por aqueles que realmente tragam aí o resultado eficiente pensando nesse perfil comportamental. Entenda o que seu colaborador é melhor para fazer. Entenda o que ele pode fazer de melhor. Entenda a personalidade dele. E essa sensibilidade presente na mulher, e esse perfil aguçado, a gente consegue entender aquele perfil, a gente consegue captar. Olha, aquela pessoa ela não está feliz fazendo aquela tarefa, né? Ela não está feliz sentando 8 horas na frente do computador, fazendo X coisas. Essa pessoa precisa fazer um externo, essa pessoa precisa trazer um desafio diferente, essa pessoa gosta de questionar, de repente, uma política, uma tarefa. Olha, ela não gosta daquele processo da empresa, então vamos sentar com ela, vamos conversar com ela, trazer outro resultado. Então, assim, são características, pelo menos a gente percebe muito presente numa gestora, né? E é claro que gestores masculinos também têm, mas nas gestoras a gente percebe isso muito mais presente, que podem trazer um resultado bem melhor e aí, por via de consequência, eliminar muitos conflitos, né? Conflito, né? Só voltando também, pode ser algo positivo, tá? Pode ser algo positivo, desde que você gerencie esse conflito de maneira certa, pode trazer muitos resultados, tal como esse de indagar tarefas, indagar processos, chamar para conversa, chamar para comunicação. Certamente você consegue aí não transformar num confronto, né? Um conflito é bom, confronto não é. Confronto não é, exatamente. Bom, muito obrigada, então, doutora. Realmente é de extrema importância, né? E aí, agora eu queria passar, né, voltar ali com a Regina novamente, porque eu queria voltar para o tema do empreendedorismo. A gente falou aqui um pouquinho de time, e quando a gente fala em empreendedorismo, todo mundo aqui que é CEO, que é o dono da empresa, vai se sentir falado. Mas a gente tem uma pergunta que a gente percebe que, assim, existe a visão do empreendedor. E isso você não precisa ser o dono da empresa. Você pode ser um membro do time que vai ter essa visão, né? Então, eu queria que a Regina falasse um pouquinho disso. Será que você tem que ser um empreendedor, o dono da empresa para ser empreendedor ou não? Todo mundo pode ter o empreendedorismo ali nas suas ações, né? Eu costumo dizer que para você empreender não precisa ter um CNPJ. Porque a mulher, quando dá à luz a um filho, ela abriu nossa, que empreendimento, né? Você criar um filho, e ela não tem CNPJ, né? Brincadeiras à parte, né? Primeiro a gente precisa entender, eu volto a falar no que eu já disse, o que é empreender? Empreender é você superar desafios, é você aplicar suas ideias, é você desenvolver algo. Para isso, não precisa ter um CNPJ. Você pode fazer isso dentro da sua empresa. Lá, na empresa que você trabalha, que você desenvolve o software, que você faz a venda. Você pode empreender no seu trabalho e obter resultados do que você está fazendo, né? Por exemplo, lá na SMAC, eu enxergo, dentro do nosso contexto ali,
No momento que eu estou treinando uma equipe de vendas, que eu estou ensinando eles a entender o que é o produto, eu estou desenvolvendo a mente empreendedora deles. Eu estou capacitando eles para que eles sejam capazes de vender aquele produto. No momento que aquele meu vendedor visita uma revenda para poder falar do produto cuja empresa ele representa, ele está empreendendo, ele está desenvolvendo outra pessoa para vender aquele produto, né, para atender os seus clientes finais. Então, isso dentro do nosso universo aqui, é um exemplo muito, muito claro, né, de empreendedorismo. Você não precisa ter um CNPJ para isso, você precisa superar aquele desafio e obter o resultado dele. É isso que eu entendo como empreendedorismo. Muito obrigada, Regina. E agora eu queria voltar aqui com a Juliette, né, falando aqui da trajetória de qualquer pessoa que assume uma posição de diretoria. Você tem que ter esse espírito empreendedor, como a Regina descreveu. E aí eu queria te perguntar um pouquinho mais assim, sobre as características femininas, que é um diferencial aí nessa jornada. Bom, como a Regina falou, às vezes a gente consegue empreender dentro das nossas empresas, né? E eu, apesar de não ser programadora, né, Ana Paula, eu também sou 0 e 1. Eu sou muito bits e bytes e eu gosto de trabalhar, de fato, com dados. E uma coisa que nós percebemos hoje, só para vocês entenderem o contexto, a gente produz em torno de 400 mil terminais por mês nas nossas plantas em Manaus. E temos 2 plantas, uma que faz a parte de placa mesmo, de SMT, que é soldagem do componente na placa, depois a segunda planta que recebe essa placa pronta, incorpora ali as partes plásticas do hardware, customiza Pantone para cada quar, né? E a parte de aplicação de chaves também, né? De PCI. O que nós percebemos nas linhas de produção é que quando nós tínhamos gestores de linhas mulheres, a eficiência produtiva aumentava, porque a mulher ela tem um olhar do macro e do micro também, que é importante dentro de uma linha de produção. Então, imaginem todos aqueles componentes, apesar de ter muita coisa que é automatizada, né, tem alguns trabalhos que ainda são manuais. Isso é natural. Então, a gente percebeu que quando a gente colocava mulheres como liderança de linha, a nossa eficiência produtiva aumentava em torno de 30%. O resultado disso foi competência mesmo, análise de competência e resultado financeiro para a empresa. Porque hoje, a gente está falando que dentro do quadro, né, quando a gente fala de liderança feminina, são 45% de mulheres na liderança feminina. Quando a gente olha para o contexto geral da companhia, são 54% de mulheres. E eu não estou dizendo que o homem não pode ser líder de linha. Não é isso. É simplesmente um conhecimento como líder de habilidades, né? Então, cada líder tem que ter esse olhar para a pessoa e para onde ela pode executar um melhor trabalho, até para evitar também gestão de conflitos. É sempre esse ponto, né? Nunca é o gênero, sempre vai ter alguma coisa que, né, vai se destacar um pouquinho, vai gerar uma facilidade, mas todos podem atingir. Inclusive, é esse o ponto aqui que a gente quer passar, né? Todos nós, independente aqui do gênero, podemos chegar nos mesmos lugares. Bom, agora eu queria passar um pouquinho lá para a questão da maternidade, produtividade. Agora a gente vai passar um pouquinho pelo home office. Foi uma coisa nova e muitas vezes em conjunto com a maternidade. Então foi algo assim, uma experiência muito nova e trouxe assim aprendizado inclusive para as empresas que não tinham planos de aderir, mas foram forçadas. E eu queria que a Ana Paula nos contasse um pouquinho de como foi esse cenário. Esse foi um momento difícil para toda a família, né? Para todos, né? Não vou dizer que foi exclusivo de nós mulheres, mas como a Regina colocou no início, existem algumas tarefas que ficam a cargo da mulher, né? De função ali para executar dentro do lar. E o momento da pandemia foi um momento muito cruel. Porque, além do nosso isolamento, a gente teve o distanciamento da nossa rede de apoio, seja lá os avós, a babá, a secretária do lar e tudo mais. Então, todas as tarefas, né, que, além das nossas do trabalho, tarefas
de ajudar o filho na aula, tarefa de fazer o almoço, tarefa de ir fazer o mercado, né, pedir e tudo mais, trouxe mais responsabilidade. Mas, novamente, a gente conseguiu entender que a produtividade não está relacionada ao lugar de onde nós estamos, né? Então, hoje, no Brasil ainda, a gente não tinha essa possibilidade de fazer o home 100%, né? Existe ainda essa ideia que quando você está em casa, você não é produtivo, né? E com a pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu provar, mais uma vez, que a produtividade não está relacionada onde a gente está. E bateu o desespero? Bateu o desespero. Mas eu tenho certeza que cada um aqui presente, seja homem ou mulher, conseguiu até melhorar a nossa produtividade, porque não existe... Para mim, não teve momento mais gostoso de eu estar no momento ali na reunião, estressada e tudo mais. Aí o meu filho chegava, mãe, feliz, sorria. E isso carregava a nossa bateria para continuar e fazer o melhor. E aqueles momentos de estresse que nós temos... Vamos ser sinceros, tem os momentos da cobrança pesada, do diretor chegar e falar assim, olha... Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero saber do ovo, tem que entregar, o prazo está estourado e tudo mais. Aquelas piadinhas ali que deixam a gente maluco no dia a dia, mas a gente conseguiu vencer mais uma vez. Então, para mim, o home foi um momento bem difícil. Foi exatamente isso. Desesperador, mas nós vencemos mais uma vez. E agora, nós temos agora a possibilidade do modelo híbrido, né? Também tem apoiado bastante. Então, a gente pode escolher os dias que a gente quer estar na empresa, o dia que a gente pode estar em casa com os filhos. E eu tenho certeza que cada um de vocês identificaram, né? Que os momentos mais produtivos, o momento que você pode descansar, mas hoje eu tenho certeza que você olha para o seu resultado e fala, nossa, eu consigo fazer uma entrega melhor, porque a qualidade de vida, a qualidade de família, o tempo de qualidade que a gente tem com a nossa família nos traz um maior resultado. Então, para mim, a pandemia foi um momento assim, divisor de águas para a minha carreira, né? Que às vezes a gente se sente, fala, nossa, eu fiz tanta coisa e não entreguei nada. Não. Hoje eu consigo ver que eu produzo, e entrego e tenho resultado. Então, o momento do home, eu entendi que a produtividade não está relacionada ao momento onde nós estamos. Bom, obrigada, Ana. E assim, teve home office, acabou o conflito, né? Não, na verdade, né, acho que até o contrário, né? Quando você saiu daquela questão que você pode ver a expressão da pessoa, que você pode ouvir o tom de voz que está sendo usado, muitas vezes pode até ter piorado. Então, foi um momento que a gente volta de novo aí para falar um pouquinho de conflito. E, às vezes, tem essa questão da interpretação. Às vezes, a pessoa acha que o conflito é por um motivo e, na verdade, é por outro. Então, como que a gente tem essa percepção do real motivo? O que é o meu conflito aqui? Exato, né? Então, assim, eu acredito que é a forma que você recebe aquela comunicação, aquela mensagem. Se aquilo te incomoda, você já está numa latência de conflito, né? Então, a ferramenta para aquilo que te incomoda é a comunicação clara e honesta, né? Para você tentar verificar se aquilo que o indivíduo que te falou realmente tem motivo. Às vezes a gente tem presente algum conflito de gênero, porque alguém falou alguma coisa que mesmo pensando que estava fazendo alguma coisa correta, mas está tão arraigado algumas frases e etc., mas que aquilo afetou a quem recebeu. Então, o gestor e essa pessoa que recebeu, o ideal é a comunicação clara e imediata, né? A gente fala, seja diplomático, mas diplomático não é baixar a cabeça, falar assim, tudo bem, você é meu amigo, vamos passar por isso. Não. Ser diplomático é estabelecer uma comunicação onde você diga à pessoa, olha, né, dá um feedback individual, muitas vezes o gestor, né, e dizer, olha, a frase que você levou para aquele colaborador, ele, né, está incomodado ou incomodou um membro do time, não foi bem-vinda, né? Mas não que aquele indivíduo que disse aquela frase, ele tinha alguma intenção. Muitas vezes você não tem intenção de prejudicar. Muitas vezes você diz uma frase porque está tudo bem, você escuta por aí, acha que é normal.
tá tudo bem. Mas mostra para ele que para aquele ambiente ou até para a vida, não tá mais tudo bem ouvir aquilo. Mas numa boa, para também não ter aquele famoso, não deixa ele pegar ranço, né? Vai ficar dando feedback assim. Mas, na verdade, a ideia não é essa. A ideia é mostrar que aquela frase já não é bem-vinda. E, principalmente, trazer aquela pessoa de volta para o ambiente profissional. Olha, a gente está aqui no ambiente profissional, tá? Né? Não é uma frase que você está levando já para um outro local, que não tem mais lugar aqui na empresa, e trazendo esses feedbacks, trazendo uma comunicação clara, honesta. Ser diplomático é ser educado, mas não é deixar de falar aquilo que não te agradou. Tem que dizer. Até para outra pessoa ter a oportunidade de aprender. Né? A gente só vai conseguir romper algumas situações se a gente conseguir demonstrar, né, com honestidade e ser direto e ser objetivo, que aquilo não é mais legal e que aquilo não tem mais lugar. Então, temos que ter essa ferramenta de comunicação para gerenciar esse conflito e tem que mostrar exatamente, olha, eu tive uma interpretação diferente, não sei se foi isso que você quis dizer, mas isso me deixou incomodado. Por gentileza, né? Vamos mudar um pouco o nosso estilo de comunicação, porque esse não vai ficar legal. Tem que começar a lidar com o conflito dessa forma, ser direto, honesto, utilizar realmente essa ferramenta. Respira antes, né? Vai, toma um café por 5 minutos, volta para não perder a compostura, né? Exatamente. Bom, mas muito obrigada, pessoal. A gente agora já está chegando nos minutos finais. A gente tinha mais algumas perguntas para abordar, mas pelo tempo, eu vou pedir para a gente passar para as mensagens, né? A gente cada uma de nós tem uma mensagem aqui importante. E eu vou pedir aqui para a Juliette, né, passar um conselho aos líderes aqui que estão presentes quanto à valorização, né, da atuação feminina, perceber onde as mulheres do seu time, né, do time de cada um aqui, podem, de repente, podem estar se sentindo motivadas, desvalorizadas, como que faz para manter o pessoal, né, se sentindo motivado, né, e os líderes precisam observar isso, como que eles vão perceber isso daí? Bom, eu acho que reforçar aqui tudo que muitas de nós já falamos, o primeiro passo, na minha visão, né, gente, é que eu falo como pessoa, não apenas como Juliette, diretora comercial da Tectoy, é avaliar o ser humano, é avaliar competências, habilidades, coisas que todos nós conseguimos adquirir através de estudo e dedicação, ponto. Frases para descredibilizar, como usar coisas como hormônios, ou, de repente, numa mesa de reunião, reforçar de alguma maneira algo que já foi dito por uma mulher. Os homens, de modo geral, hoje já estão sendo mais flexíveis com isso, já estão entendendo melhor. Porque quando vocês fazem isso, homens, a gente fica mais inteligente emocionalmente. Acreditem que realmente não é esse o caminho. Acredito que quando a gente trabalha em prol de um projeto, né, realmente dedicado a um objetivo final, não existe gênero, aí não é homem e mulher, não existe qualquer outro aspecto ou requisito, a não ser o objetivo fim, a não ser vestir a camisa da empresa, contribuir e chegar ao bem final. Então, meu recado é: avaliem competências, ajudem, não apenas independente de gênero, de novo, a formar profissionais na tecnologia, porque a gente vai precisar. A gente vai precisar muito disso. O Brasil é imenso. O Brasil é referência mundial em tecnologia e desenvolvimento de software. A gente já vê isso no Pix. A gente já vê o Pix sendo referência fora do Brasil. O Brasil, inclusive, ensinando como fazer Pix fora. A gente já vê o Brasil trazendo tecnologias com biometria, com a parte de análise de dados, rádio. Então, sempre avaliem, dediquem-se e apoiem os seus executivos, os seus profissionais sempre a estudar, que é a melhor maneira de trazer mais eficiência e resultado para as organizações. Bom, muito obrigada, Juliette. Agora eu vou pedir para a Ana Paula, né, dar uma dica aqui por onde começar para os líderes que estão presentes aqui, tanto faz se é um líder homem, se é uma mulher, para eles começarem essa mudança e para abrir esse espaço, né, para ter essa atuação feminina mais presente dentro da empresa. Eu posso falar por mim, né? Eu fiz essa autoanálise no meu time, né? Eu falei, nossa, a gente fala tanto de questões de higiene, parar e tudo mais, e eu olhei para o meu time e falei, nossa, então eu estou toda errada. O que eu tenho que fazer para começar, né? Então, o que eu apliquei com o meu time, com a minha equipe? Eu comecei a
junto com o RH da empresa, com os gestores acima, falar, vamos, por que não? Quando a gente vai abrir uma vaga, criar o programa ali de trainees, de estagiários e colocar como pré-requisito, mulher, mãe, está iniciando a faculdade e tudo mais, porque isso traz ações. A mulher tem pesquisas que provam que para se candidatar a uma vaga, a gente tem que preencher pelo menos 80% do que está pedindo ali. Se a gente não conseguir preencher 80%, a gente já recua. E o homem já não. O cara, ele se garante lá e vai mesmo com a cara e a coragem. Então, as mulheres, elas precisam se sentirem encorajadas, né? Olhar para aquela vaga, quando ela vê lá, opa, mulher é um pré-requisito, poxa, eu estou dentro. Na tecnologia, poxa, eu também estou dentro. Não estou falando de tecnologia, mas em todas as áreas, em todas as esferas. Elas precisam se identificar com a empresa. A empresa precisa criar programas que ensinem, eduquem os seus colaboradores. Não adianta nada só o CEO, só o gestor ter a ideia, né, de produzir esse ambiente se o time todo não tiver embasado, né? Porque o resultado é em conjunto. Então, o meu recado para vocês aqui hoje, líderes, CEOs, donos de empresa e tudo mais, comecem a instigar as mulheres às vagas, crie esses pré-requisitos, eduque o time, que com certeza o resultado é garantido. Como eu brinquei lá no início, mulher, ela é aquela máquina de fazer acontecer. E quando ela é desafiada, então, aí a coisa acontece realmente. Com certeza, o resultado para vocês, as pesquisas provam, o resultado é garantido, o lucro, a qualidade, né, da entrega é ainda melhor, porque a gente tem aquele cuidado de sempre colocar a cerejinha no bolo. Não só preparar o bolo, mas colocar a cereja, né, para que a gente consiga também, porque mulher é um ser que gosta de receber elogios, a gente gosta de que o nosso trabalho seja reconhecido. Então, a gente faz do início ao fim, né? A gente deixa tudo bonitinho. Então, essa é a minha dica para todos vocês aqui hoje. E que no próximo ano a gente consiga enxergar os números um pouquinho mais aí, né? Um pouco mais presente aí de mulheres em cadeiras de gestão. Hoje nós estamos aqui, mas o ano que vem a gente quer que outras mulheres sintam-se encorajadas a estar representando o mercado. E eu agradeço muito a oportunidade. E é isso, gente. Obrigada, Ana. Então, que eu vou pedir para a doutora Lúcia também dar um recado. Agora, falando nessa questão, inclusive, de time, a gente vai pedir, né, falar um pouquinho aí das mensagens, das falas, né, aqueles elogios que às vezes a gente escuta, que às vezes não parece elogio para os ouvidos masculinos, né, mas na verdade, minimiza um pouco até a capacidade das mulheres, né? Então, a gente vai dar uns exemplos aí do que não dizer. Exatamente. Olha a tarefa difícil aqui, hein? Olha a polêmica aqui, olha o conflito sendo gerado, né? Bom, mas primeiramente que eu gostaria de agradecer novamente, excelente a gente ter esse espaço aqui, poder falar sobre esse mercado e a participação feminina. E a minha mensagem final, até muito, né, colocado com essa pergunta, crie um ambiente acolhedor para o seu time. Se você criar um ambiente acolhedor para o seu time, significa dizer que você não vai deixar nenhum de fora, nenhum segregado, nenhum colaborador marginalizado. O que significa isso? Quando você tem alguma fala que você demonstra que aquela pessoa é diferente de você, e aí, usando alguma coisa de gênero, de repente, não, fulano fica aqui para embelezar a sala, né, da reunião. Nós não somos um vaso. Olha só, né? Não, eu tenho que ficar na sala, né, pela minha competência profissional. Mas você quis elogiar aquela mulher. Poxa vida, eu não quis ser mal educado. Mas, na verdade, você está levando ela a entender que ela não está ali pelo profissional. Você vai acabar causando isso internamente, mas tenha certeza, vai criar uma inteligência emocional muito forte. Mas já não cria um ambiente acolhedor. Ou, por exemplo, isso é um clássico, né? A gente está sentado, fulana, desculpa, você está aqui, não posso falar, né? Porque o homem acha que vai falar alguma coisa e a mulher não pode ouvir, né? Então, assim, não, amigão, não é bem assim que funciona, né? Imagina se fosse o contrário, imagina se eu tivesse sentado, fulano está aqui, hein? Não podemos falar na frente dele, não. Como você se sentiria com isso?
né? Então, às vezes, você está achando, poxa, eu estou sendo super cavalheiro, né? Não estou falando aquela besteira que eu queria falar do lado dela. Primeiro, a gente não é frágil assim. Pelo contrário, nós somos muito fortes. Mas segundo, se coloca no lugar. Se você tivesse toda hora que ouvir, o fulano está aqui, não posso falar. Não é um ambiente acolhedor. Então, muitas vezes, não é que nós somos culpados e alguém está fazendo de propósito. Mas uma coisa é certa, a gente tem que romper esse tipo de situação. Porque eu tenho certeza, assim, que hoje eu passo por isso. Mas a filha de alguém, eu não gostaria que fizesse. Não gostaria que passasse. Não gostaria que a minha filha, minha sobrinha, passasse por isso, né? Então, essa nova geração que vai vir, a gente vai romper agora. Romper esse sentimento que ela não vai ser marginalizada, ela não vai se sentir diminuída por ser diferente. Não, né? Temos que ter igualdade. Então, para ter igualdade, crie um ambiente acolhedor na sua empresa. Certeza que todo mundo ali vai competir de igual para igual. Exatamente. É tudo que, né, todas queremos, né? Não é tratamento especial, não é tratamento VIP, é igualdade. Bom, eu vou pedir então para a Regina, né, para dar um último recado aqui também. Né, que seria mais assim para pensar para as mulheres aí que querem seguir, né, elas querem empreender no nosso setor. Vamos pensar um pouquinho, inclusive, na parte do rádio que a Juliette seguiu. Às vezes, né, porque são, em vez de serem motivadas, ao contrário, não vai para essa área não, só tem homem. Qual que é o seu recado aí para o pessoal que quer ir para esse segmento e não tem a motivação dos colegas, né? Bom, minhas colegas aqui já falaram tudo que vocês, empreendedores e funcionários de empresas, não podem fazer, certo? Agora, assim, o meu recado aqui realmente vai para as mulheres, né? Eu até anotei para não esquecer de nenhum, tá, gente? Eu acho o seguinte, mulher, tenha certeza do seu desejo, tenha certeza que você escolheu a área certa. Não importa qual seja, se ela é finanças, se ela é da tecnologia, se você escolheu fazer bolo, se você escolheu bordar, fazer artesanato, se você escolheu construir um prédio, não importa. Só tenha certeza da sua escolha, que aquilo está de acordo com a sua aptidão. Acredite que você é capaz. Não deixa ninguém te convencer do contrário disso. Acredite que se você é capaz de construir aquilo, de fazer aquilo. Não deixa a torcida te convencer do contrário. Estude, 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 estude e estude. Estude de novo. Tá certo? Porque a gente, como mulher, infelizmente, a gente acaba precisando se provar o tempo todo, não é? Se você escolher um companheiro para viver do seu lado, seja ele homem ou mulher, entendeu? Tenha certeza que esse companheiro compartilha dos seus sonhos, que ele entende o que você quer para a sua vida. Né? Eu sou uma mulher de sorte, tenho muita sorte. Eu escolhi um companheiro que me apoiou a vida toda em todas as coisas que eu quis fazer relacionada à minha carreira. E é por isso que a gente está junto há 28 anos. Entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa, participe de uma rede de apoio. Mulher funciona diferente de homem. A nossa cabeça, a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar, a gente gosta de compartilhar. Participe de uma rede de apoio, seja ela do ramo técnico que você trabalha ou de amigos que você tenha. Participe de uma rede de apoio, isso te motiva a continuar fazendo, né? E confie nos seus instintos. Confie que você é capaz de cumprir com aquela missão. Não tenha preguiça, né? Entenda que se o dia de hoje foi ruim, o de amanhã vai ser melhor, pode ser diferente, certo? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar nesse painel. É um privilégio para mim, como profissional, estar sentada aqui falando sobre esse tema. Obrigado. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada a todas pela presença, né? A gente queria fazer a rodada de perguntas, mas não vai dar tempo.
Então, né, eu quero dar um parabéns para todas aqui no palco, para todas vocês que estão nos vendo aqui, né? Eu espero que a gente tenha inspirado um pouquinho, né, cada uma, a seguir uma trajetória, né, as decisões. A gente tem um grupo, né, de mulheres na automação, é um grupo de WhatsApp. Eu vou pedir para vocês nos procurarem depois lá fora, né? A gente conversa um pouquinho, aproveita para as perguntas. Mas eu gostaria muito que todas que estão sentadas aqui passassem a fazer parte desse grupo a partir de hoje. Então, nos procura lá depois que a gente vai mandar o convite, aí vocês entram, né? A Juliette tem aqui também. Então, muito obrigada. Vamos continuar o evento agora, o pessoal já vai vir. Obrigada, pessoal.